Prosseguindo na Arqueologia do Mundo Bíblico 2, lição 2, vamos agora ao item 9 do material didático, Ur-Nammu. Estamos falando dos reis pós-diluvianos, que vão começar a se destacar nas cidades, e estamos vendo que é uma grande evidência de que realmente aquele império ele acabou, o império de Sargão I, né, e seu filho Naram-Sin. Aquele império acabou e o mundo está sendo repovoado e reconstruindo, surgindo pequenos reis nas cidades, algumas cidades até antediluvianas, que foram reabitadas pelos descendentes de Sem. O comentário sobre o Nammu diz: segundo a arqueologia, a cidade de Ur, onde Abraão viveu, teve um rei de destaque chamado Ur-Nammu, que subiu ao poder em 2113 a.C., cerca de 231 anos após o dilúvio, 131 anos após a Torre de Babel e 61 anos antes do nascimento de Abraão. Bom, então eu estou colocando essas datas para vocês poderem se localizar. Nós vimos que um contemporâneo de Ur-Nammu viveu um pouco antes dele, chamado Gudea. Ele já era um homem idólatra, né? Ou seja, aquela religião que Nimrod levou para a Mesopotâmia, ela dominou aquela região. O comentário prossegue: cerca de 200 anos após a rebelião da Torre de Babel, percebemos que a idolatria domina a Mesopotâmia, domina os semitas. Ok? Então eu coloquei aí, cerca de 60 anos depois vai nascer Abraão, cerca de 100 e poucos anos depois, Deus tem que tirar Abraão daquela região, porque a idolatria era realmente grande. E você convivendo com idólatras, talvez você seja uma pessoa que consiga resistir, não sofrer influência. Mas aí depois vem seus filhos, se não tomar cuidado, seus filhos acabam sendo influenciados. Por isso Deus resolveu tirar Abraão, falou: é melhor você ficar peregrinando e a partir de você eu formo uma nação, porque as nações que existem hoje estão corrompidas, né? Claro, os descendentes de Cã, eles foram habitar a região do Nilo, a terra de Quemete, ou Egito, para os gregos, e essa região ele levou a idolatria. Os descendentes de Jafé, pelo que nós observamos, que habitou a região da atual Turquia, a região da Europa, todos esses povos eram idólatras também, quando o mundo conhecido os identificou, principalmente no dia dos romanos, né, que começaram a fazer contato com os bárbaros. O comentário prossegue: através de Ur-Nammu, podemos conhecer a vida na cidade de Ur. A arqueologia conta que Ur-Nammu restaurou um zigurate que era usado em adoração a Inanna, que pela data especificada seria anterior ao dilúvio. Ou seja, como nós estamos vendo que a religião de Nimrod, ele trouxe aquela religião que seria antediluviana, né? Aplicou ali na região da Mesopotâmia, onde estavam os descendentes de Sem, e os reis que estão vindo depois dele, todos eles estão seguindo o mesmo padrão. Eu coloquei aí para vocês uma ilustração tirada da internet de um zigurate. A Torre de Babel, alguns desconfiam que seria um zigurate, pode ser que seja um zigurate, que já existia também antes do dilúvio. Ou seja, era um local de adoração aos deuses pagãos. Ok? Bom, coloquei também um outro achado, que é uma figura que os arqueólogos identificam como entronização de Ur-Nammu, o dia que ele chegou ao poder. E observe as escritas cuneiformes ali à direita. Aí eu faço uma citação aí também da Enciclopédia da Bíblia de Tenney, que ele diz: um período de esplendor sob a casa semita de Acade
foi seguido por quase um século de mediocridade sombria sobre os regentes gútios, até que estes foram expulsos por Utu-Regal e Ence de Uruk, em 2120 a.C. 7 anos depois, um de seus próprios oficiais, Ur-Nammu, governador de Ur, assumiu os títulos rei da Suméria e de Acade, e inaugurou a terceira dinastia de Ur, que seria de 2113 a 2006 a.C. Esta foi notável por levar a influência sumeriana muito além de suas fronteiras, pela prosperidade econômica e pelo reavivamento em todos os ramos da literatura e da arte da Suméria. O Código de Leis de Ur-Nammu é ainda o mais antigo a ter sobrevivido numa região que era reconhecida por sua tradição e continuidade de ideias. Antigamente pensava-se que o dele era o mais antigo, mas nós vimos que existiram códigos de leis antes do dilúvio, cerca de 400 anos antes de Ur-Nammu, né? Mas aqui a enciclopédia da Bíblia de Tenney fez essa citação, no volume 5, página 658. E aí tem também uma outra ilustração aí de uma estela de Ur-Nammu. O comentário diz: Ur-Nammu foi o primeiro rei de destaque na cidade de Ur após o dilúvio. Utu-Regal, pai de Ur-Nammu, é omitido em algumas listagens, parecendo que foi tratado como rei. Ur-Nammu, rei da cidade de Ur, cerca de 231 anos após o dilúvio. Este parece ser o tempo que as cidades levaram para crescer e se destacar no cenário mundial, no caso, se destacar ali na região da Mesopotâmia. Então, 231 anos depois do dilúvio, é um tempo que nós percebemos. Em 2 séculos, a população cresce. Bom, peguei aí também um texto do comentário de Chaplin, Russell Norman Chaplin, da Enciclopédia da Bíblia, Teologia e Filosofia, do volume 5, que ele diz: Ur-Nammu, é normal vocês terem, às vezes, assim, uma escrita diferente para esses nomes antigos, né? Alguns colocam com 2 M's, ele já coloca com um M só. Ur-Nammu, fundador da famosa terceira dinastia de Ur, cerca de 2080 a 1960 a.C. Esse monarca assumiu um novo título de rei da Suméria e Acade. Ele construiu um gigantesco zigurate em Ur, que até hoje pode ser visto em ruínas. E se a data mais antiga estiver com a razão, então Abraão partiu de Ur exatamente quando essa cidade atingia o seu ponto de maior glória. Bom, maior glória, ele está falando em termos de desenvolvimento de riqueza, né? A cidade se destacou, já era uma cidade antediluviana, era uma cidade grande, pelo que nós observamos, pois ela aparece nos escritos lá em 3000 a.C., ou seja, ela teria existido por 700 anos antes do dilúvio. Então, nesses 700 anos, ela se desenvolveu muito. Agora, depois do dilúvio, ela está sendo reabitada e ela está se destacando também. Então, essa maior glória aqui é certamente uma descrição da glória financeira, de artes, de leis, de qualquer coisa. Mas, em termos religiosos, todas essas cidades que nós estamos vendo, Lagash, Ur, Uruk, todas elas, os seus reis, eles já eram idólatras, já eram politeístas, né? Ou seja, sofreram a influência de Nimrod.